Olá, bom dia. São 5 horas da manhã, estou gripado ainda, mas estou tomando meus remédios. Estou gravando um novo vídeo, uma nova série. Terminamos de gravar em defesa de Putin, e lá nós vimos o seguinte, né? Existe um homem chamado Vladimir Putin, que é presidente da Rússia, está enfrentando 30 países. Um país, a Rússia, está enfrentando 30 países da OTAN. Veja bem, ele está fazendo o papel dele. E aí o que é que acontece? O que é que acontece é que os jornais noticiam que milhares de inocentes estão sendo mortos por Vladimir Putin na invasão da Ucrânia. Pois bem, eu vou dizer a vocês uma verdade dura, que será o título desse vídeo. Não há inocentes nessa terra. Vladimir Putin, na invasão da Ucrânia, não está matando inocentes, porque nenhum de vocês é inocente. Vou provar isso. É duro dizer isso? É duro. Mas eu vou dizer e vou provar. Agora, antes, me deixe agradecer as doações, os donativos. Hoje não estou precisando usar o microfone, porque estou falando diretamente com o computador. Não estou usando o netbook. E agradeço aos meus 8 caribus que me sustentam, me tirando assim da situação miserável de receber R$ 1.690 e receber 6.500, e agradecer as inscrições do Colégio do Marcadeus. Jane, você sumiu da notícia, era uma aluna que desistiu e não disse nada. Então, feito esse agradecimento, dá o seu Havte, como diz meu amigo e inimigo Renato Santos, que é sionista. A Havte em hebraico quer dizer gostei, like. E inscrevam-se no canal, façam boca a boca para a gente crescer, apesar da insatisfação de muitas pessoas que percebem que a gente está dizendo aqui a verdade, e a verdade dói, como dói essa verdade que eu vou dizer aqui agora. O nome da série se chamará O Império. E essa série, O Império, começa por esse vídeo que vai se chamar Duras Verdades. Pois bem, do ponto de vista de Javé, o nosso Deus, não vamos entrar no detalhe, porque foi o vídeo mais visto e mais debatido, Javé como demiurgo, do ponto de vista de Javé que eu conheço, com quem eu tenho intimidade, que Vladimir Putin tem intimidade, do nosso ponto de vista, eu, Vladimir Putin, Javé, não há ninguém inocente no planeta Terra. Portanto, a guerra russo-ucraniana não está matando inocentes, está matando pessoas omissas, pessoas preguiçosas, pessoas que têm a devida culpa de ter deixado o mundo ter chegado onde chegou. De que maneira? Muito simples. Acho que o livro mais conhecido do mundo é esse. Pelo menos no Ocidente. E aqui nesse livro, você já viu alguma vez os protestantes papagueiam, citando pedaços, trechos da Bíblia. E esses trechos separados são uma fábula, porque eles sabem versículo, capítulo e tudo. E os católicos não leem. Então, isso é inocente. Se você for ler Gênesis 28 na Bíblia, você vai ver que Jacó, fugindo do irmão Labão, com medo, viu uma escada, e nessa escada, vou ler aqui exatamente como está, ele diz, depois que viu a escada, na escada havia um homem, e esse homem disse, perto dele estava Javé, que ele disse, eu sou Javé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e o teu Deus. E a terra em que agora estás deitado, eu te darei. Gênesis 28, aqui, ó. Você já leu isso? Agora você já comparou isso, já teve o trabalho de comparar isso com Êxodo 6:3. Vejam como são contraditórios. Livro do Êxodo, dei um pulo, 6:3, onde diz o seguinte, Deus disse, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó, como El Shaddai, que se traduz por Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Javé não lhe dei a conhecer.
Ora, pombas, qual dos dois é mentiroso? Você já teve esse cuidado? Você já perguntou a um pastor protestante que ele explique isso? Já perguntou a um padre, a um bispo, a um cardeal que ele explique isso? Qual dos dois mente? No Gênesis 28, Jacó diz que vê uma escada, e nessa escada os anjos subindo e descendo por ela, e um homem brilhante diz a ele: eu sou Javé, e serei o teu Deus e lhe protegerei. E em Êxodo 6:3, o mesmo Deus, supostamente, a não ser que ele seja doido, diz a Moisés: eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaque e Jacó, ao qual apareci com o nome de El Shaddai. A eles não me dei a revelar com o meu nome de Javé. Bom, alguém está mentindo nessa história. Você já comparou esses dois textos? Você já perguntou alguma vez a um pastor protestante? Ou você é um católico que deixa essa meleca desse livro na sua casa, engavetado, e não cabe para ler? Ou é pior ainda, um protestante que cita versículo por versículo, capítulo por capítulo, mas passou por cima disso e não percebe? Então você é culpado. Porque está aqui. E tem outras e outras e outras e outras. Existem 3 livros aqui, 4 livros aqui, que um é do Canalha do Esdras, todos os 4 foram escritos por eles. Esdras, Neemias e os 2 livros das crônicas. Então nós temos 4 livros da Bíblia que você jamais leu, ou se leu aos pedaços, mas está aqui. Então, são 2 livros de crônicas, Crônicas 1 e Crônicas 2, e 2 livros chamados Esdras e Neemias, escritos pelo maior canalha do mundo, mas está na Bíblia. E aí como é que pode? Como é que os católicos, protestantes, os judeus, que também têm esse mesmo livro, como é que eles podem ter colocado no livro, na Bíblia, num livro chamado Sagrado, né, esse canalha? Os 4 livros escritos por esse canalha, está aqui, ó, Crônicas 1, Crônicas 2, tá vendo, ó? Você já leu isso? Esdras e Neemias. Você já percebeu, já leu, já teve o cuidado de ler esses 4 livros? Já teve o cuidado de perceber que Esdras é um mentiroso? Já investigou para ver se o que ele diz nos livros dele de crônicas e no livro do próprio Esdras, que está aqui, são 4 livros juntinhos. 2 livros de crônicas, 2 livros de Esdras, 2 livros de Neemias. Então, esse canalha, que foi o maior canalha do mundo, está aqui na Bíblia, e você talvez leia, repita, feito papagaio, como protestantes fazem, e não percebeu isso? Não percebeu que o livro das crônicas, o livro de Esdras e o livro de Neemias são mentiras? Um acúmulo de mentiras? Mas está fácil de ver. Está facílimo de ver. E literatura na praça que explique isso não falta. Estou aqui, ó. Estou quase no começo do livro dele. Como é que nós temos a coragem de aceitar que na nossa Bíblia, chamada Sagrada, exista um canalha chamado Esdras, que se você for ver o livro dele, se você for ler, os 2 livros de crônicas são dele, e os 2 livros, Esdras e Neemias, são dele, cheio de mentiras. E essas mentiras são denunciadas claramente pelo padre Dattler no livro dele, maravilhosamente esclarecedor, que é o livro aos Hebreus, a carta às epístolas aos Hebreus, mas também são explicados por David Rosenberg e Harold Bloom. Então, não falta literatura. A pergunta é, você já viu isso? Você já perguntou isso ao seu pastor? Você já perguntou isso ao seu rabino? Você já perguntou isso a um padre? A qualquer dessas pessoas, dessas autoridades? Quem está mentindo? Esdras todo mundo sabe, a canalice que ele fez. Nós vamos dar um pouquinho mais detalhadamente. Está aqui num livro escrito pelo padre Federico Dattler, mas não é porque ele é padre não, porque eu vou mostrar um trabalho acadêmico. A denúncia da canalice de Esdras
e você lê a Bíblia e considera a Bíblia o maior livro do mundo, é o livro mais vendido, mas acontece que você passa por cima disso, então você é culpado, você não é inocente. Então Vladimir Putin está fazendo o papel dele. Ele está matando, está. Javé permite a ele isso. Ele está lutando contra o império do mal. Ele está lutando contra o império que eu vou dizer a vocês nessa sequência de vídeos como foi construído. Qual é a luta de Putin? Ele, um país só, está lutando contra 30, a OTAN. E você começa o erro aqui. E você tem esse livro como sagrado, e você não faz uma leitura crítica dele, e você não procura saber, porque tanto em português quanto em hebraico, as mesmas mentiras existem, né? O livro do Gênesis está aqui em hebraico, a mentira é a mesma que está aqui na tradução de Almeida, e tudo isso está denunciado aqui no livro de Jota, portanto, não faltam meios de você conhecer isso. Harold Bloom e David Rosenberg, denunciando que Abraão, sendo bisavô de José, está a 20 gerações dele. Um bisavô não pode estar distante do bisneto 20 gerações. Você já viu isso? Você já viu o livro do padre Frederico Dattler, onde ele denuncia a canalice de Esdras? E não é só dele. Aqui dentro está um material que é acadêmico. Então, minha gente, a verdade é: não há inocente sobre a face da terra. Nós estamos sofrendo um dilúvio, ou algo equivalente. Diz a Bíblia que Deus, depois que fez o dilúvio, prometeu que jamais destruiria a terra, inundando-a novamente, mas que a segunda vez seria por fogo. Então a terra está sendo destruída pelo fogo. Você é o culpado. Eu estou fazendo a minha parte. Estou gravando os meus vídeos. Eu estive na maçonaria, sou maçom, mestre instalado, grau 33. Mas lutei, saí de lá de dentro, hoje sou livre, estou inoperante no sentido de não frequento loja nenhuma, embora seja afiliado à Federação de Lojas Livres Soberanas, mas estou cumprindo o meu papel, estou combatendo a mentira. E você? Você foi omisso, você foi preguiçoso, você viveu a vida adoidado, como algumas pessoas. Por exemplo, eu tenho um filho que tem um duplex no Requeiros Bandeirantes e que vive em torno do Pop Embigo. Ganha 20 mil reais, comprou um duplex e vive uma vida larga junto com a família dele e não se preocupa com nada. Então o que acontece, se acontecer com ele, se a guerra chegar até o Brasil e destruir a casa dele e a família dele, morreu um inocente? Não, morreu um culpado. Morreu um omisso, morreu um covarde, que não se envolveu com um problema que se chama política, com P maiúsculo. Porque a Bíblia, Jesus Cristo mostrou isso muito bem a gente, a Bíblia é um problema político. Abraão, quando recebe a promessa de ter a Palestina, que é renovada a Jacó e a Isaac, é um problema político. A Palestina vai ser invadida. Será motivo dessa série. Então, veja, uma promessa feita por Deus a Abraão vai gerar uma guerra mundial, duas, e depois vai se tornar um problema político e a Palestina está ocupada. Você já se preocupou com isso? Não, não é? Então, como é que você pode dizer que Putin está matando inocentes? 14 milhões de soldados, não é isso? 140 mil, acho, soldados ucranianos, inocentes, civis inocentes, estão sendo mortos por esse monstro. Nem Javé, nem Putin, nem eu, nem os meus 8 caribus, do qual eu vou citar aqui dois. A minha filha Rosicléia Rocha de Oliveira, que é pedagoga, passou a vida dela toda dedicando-se ao ensino, à filosofia, à sociologia, educando os alunos dela. Assim que saiu da escola normal, na verdade, criticando através da filosofia o que era mentira, e hoje está quase aposentada, mas dedicou a vida dela toda a isso. Minha admiração, minha filha, Deus te abençoe, que sejas tu abençoada. E a minha irmã Marlete, que me subsidia com a quantia respeitável mensal, para que eu possa ter sustentação financeira para fazer esses vídeos. E você? O que é que você tem feito? Tem bebido cachaça junto com os amigos? Tem comemorado o Fla-Flu
quando um dos dois ganha, você diz ganhamos, ganhamos, ganhamos. Quem botou na tua cabeça que se o Flamengo ganhou, você ganhou também? Ganhou merda, ganhou nada. E então você vai torcer pela escola de samba Mangueira, ou Ventevi, ou Beija-Flor, seja lá o que for. Como é que você chegou a isso? Como é que você se alienou desse modo? E você é inocente? Não, você é culpado. Então, se o fogo chegar até você, a terra foi destruída, segundo a Bíblia, pelo dilúvio de Javé, e Javé disse, não inundarei mais a terra, mas a segunda será pelo fogo. Jesus disse, tudo será purificado pelo fogo. Aliás, Paulo, umas coisas subsistirão e outras cairão. Então, minha gente, não há ninguém inocente no planeta Terra. Quem está morrendo justamente. Essa é a mentalidade de Javé, o nosso Deus. Essa é a minha concepção, essa é a concepção de Vladimir Putin. Não há inocente. Quem está morrendo tinha que morrer, porque foi omisso. Foi omisso pelo seguinte, porque você jamais leu os Vedas, né? E jamais percebeu que os Vedas se tornaram incompreensíveis e foram feitos os Upanishads. E dos Upanishads, Allan Kardec tirou a mentira da reencarnação, que é viver, é nascer, viver, morrer e renascer. Você já viu isso? Eu já dei uma aula aqui sobre transmigração. Você já leu o Alcorão? Sabe o que é o Alcorão? O Alcorão é um livro escrito por um árabe chamado Maomé, que entrava em transe. Olha só, olha que sacanagem. Esse cara entrava em transe. Ele era médium de incorporação. Ele incorporava e babava, e espumava, e fazia uma série de movimentos que é típico de epilepsia. E aí ele falava, e quando ele falava, um secretário dele, que era contratado para isso, porque ele tinha casado com uma viúva rica, anotava o que ele dizia. E quando ele voltava, não se lembrava de nada, e pegava as anotações de Ali, que era o nome do judeu que anotava, e assim surgiu o Alcorão. É um livro digno de confiança? Não. Não, porque o autor dele estava sob êxtase. Estava incorporado, vamos dizer assim, claramente. E você já viu isso? E quantos árabes, então, quantos muçulmanos no mundo inteiro morrem por causa desse livro? Todos são culpados. Não há inocente sobre a terra. Você babou quando viu o livro O Código da Vinci, e quando assistiu o filme ficou empolgado, mas você não percebeu que aqui há uma grande mentira, por isso que aqui na ficha catalográfica do livro está escrito obra de ficção. Mas muita gente levou a sério, e teve uma velhinha de 70 anos que disse que a igreja enganou ela durante a vida toda, mas acontece que isso aqui foi tirado disso aqui, ó, os evangelhos apócrifos. E as sociedades secretas, inclusive as Rosa Cruzes e outras semelhantes, né, dizem que os 4 evangelhos canônicos têm o mesmo valor de aqui, ó, 115 evangelhos apócrifos, dos quais um deles dá essa tese de que Jesus foi casado com Maria Madalena, que é explorada aqui. O evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Filipe, o evangelho de Tomé. Então, minha gente, você já viu isso? Está claro. Só precisa deixar de ser preguiçoso. Tira a bunda da cadeira, leia. Deixa de ser preguiçoso. Deixa de viver como meu filho, né, para si e para a família, comendo, bebendo e farreando. Então, se a guerra chegar ao Brasil, ele poderá ser morto com a família. Eu vou sentir? Não. Eu vou chorar? Não. Porque ele foi omisso, ele foi egoísta, ele foi acomodado, ele vive um vidão com os 20 mil que ele ganha, e ele está se lixando, ó, inclusive para mim, que eu não contribuí com um centavo para eu pagar o aluguel desse casebre. Mas a minha irmã Marlete não. Ela manda mensalmente, acabou de mandar há 3 dias atrás, um subsídio, junto com 7 e 8 caribus, para que eu possa dizer a verdade e despertar vocês. Dura verdade, mas é a verdade. E vamos começar essa série dizendo a vocês isto. Vocês se acomodaram, vocês não participaram da vida política, política no sentido amplo, não procuraram saber dos acontecimentos. Então, quando era o Brasil colonial, então cada um que tinha seu engenho, sua plantação de café, a sua criação de gado, vivia nababescamente, curtindo o seu dinheiro, sem querer saber o que estava acontecendo no mundo. E quando o Barão de Mauá tentou fazer a primeira ferrovia do Brasil,
foi barrado pela maçonaria inglesa. Você, porventura, já leu as Constituições de Anderson, de 1723, que é quando a maçonaria foi fundada? 1717 é uma data falsa, a própria Grande Loja de Londres já admite isso hoje. Você já viu aqui que diz que Deus é substituído por o Deus dos cristãos é substituído por uma divindade que eles chamam o grande arquiteto do universo, que todo homem aceita. Ora, por que todo homem aceita que o grande arquiteto do universo substitui Jesus Cristo e substitui Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Porque a maçonaria diz que é assim, divulga aquele livro. Então a maçonaria não presta. Ela era uma instituição boa, respeitável, até 1717, a partir de 716, mais ou menos. A partir daí, as Constituições de Anderson pervertem ela. E esse livro você pode conseguir. E você já conseguiu? Você já leu? Você já viu que aqui está na Constituição, no artigo 1º da Constituição de Anderson, 1723, que Deus é um personagem que deve ser pintado, descrito de tal forma que todo homem aceite, para que não haja guerra religiosa. E aí a instituição maçônica atual, que é representada, para mim, melhormente por esse livro, espalha isso. Cadê sua inocência? Onde está a sua inocência? Não vou tão longe, não quero ir tão longe, mas aqui nós temos 2 livros velhos, antigos. Um deles é verdadeiro, pelo menos é a Bíblia. A Bíblia de fato. Todos os 2 são bem velhinhos. Aqui nós temos a Bíblia de fato. Parecem muito, ó. O começo é muito parecido, ó. Tá aqui Nebiim, Ketubim e Torá. E aqui esse livro foi substituído por Esdras, pelo canalha do Esdras, foi substituído por esse outro aqui, que é extremamente parecido. Olha, o início é quase igual, tá aqui, só que a diferença começa com Torá, depois Nebiim, depois Ketubim. A verdadeira Torá, a ordem é diferente. Vamos comparar? Então, na verdadeira Torá, a ordem não, tá certo, sim. Torá, Nebiim e Ketubim. Então, são parecidíssimos. Só que essa é a Bíblia escrita pelos profetas, por Moisés, pela escola de Moisés. Esse aqui é escrito pelo canalha do Esdras. São parecidíssimos, mas o conteúdo é totalmente diferente. Esse é um livro ateu, feito por Esdras, que desconstruiu tudo na religião e substituiu esse livro religioso por esse livro aqui, que é ateu, que vai dar o Talmud. Você sabe o que é o Talmud? Já procurou se informar? Já procurou ver aqui? Eu tenho um exemplo da Bíblia hebraica original. Aqui eu tenho um exemplo de um exemplar do Talmud, de um volume do Talmud. Você já procurou ver? Seria até pedir demais, porque são em hebraico. Mas tem tradução em inglês. Você já viu isso? Não. Então você é inocente? Não. Você é omisso? Você é preguiçoso? Você acredita no que as sociedades secretas dizem? Que os evangelhos apócrifos, que na verdade são uma misórdia, uma porcaria, né? uma invenção de homens que quiseram se tornar célebres e botaram o nome Evangelho de Felipe, Testamento de Judas, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Atas de Pilatos, e um desses foi tirado uma tese que virou um filme célebre, primeiro um livro, Código da Vinci, depois foi filmado, e você se divertiu e comentou, e não percebeu, fez uma pesquisa. Pois bem, aqui o autor Dan Brown diz que o livro foi feito como ficção científica para instigar o leitor a procurar a verdade. Você seguiu isso? Você usou o livro como Dan Brown, o autor, disse que fez, e ganhou 200 bilhões de reais. Acontece que, ou milhões, acontece que ele diz que escreveu o livro, que está aqui como ficção científica, na ficha catalográfica, para instigar o leitor à pesquisa. Você fez isso? Pesquisou? Ou fez como aquela velhinha que disse para mim, descobri que fui enganada pela Igreja Católica, quando na verdade isso é fruto de uma leitura de um evangelho falso. Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Felipe,
Atas de Pilatos. Você já tentou ver isso, mas devia. Você foi preguiçoso, você foi omisso, você levou a sua vida em torno do seu pequenino mundo, sem saber o que é que acontecia, elegendo o menos pior, deixando o controle do mundo nas mãos de vagabundos, como Temer, o Lula, o Bush Júnior, o Bush pai e outros, né? Como o único presidente francês honrado, chamou-se François Mitterrand, que confiscou os bancos dos Rothschild. Por isso, um velhinho aqui que escreveu agora um livro detratando Putin, e ele, claro, está a serviço do Rothschild, porque Putin é quem está movendo a guerra contra o Império. E François Mitterrand, durante os 4 anos de governo, ele estatizou os bancos do Rothschild. Então, claro que o velhinho que é sionista escreveu um livro, não escreveu não, ele traduziu um livro que diz que essas duas pessoas não prestam. Você já viu isso? O vídeo está na internet. Eu postei no meu Facebook. Então, minha gente, resultado, dura verdade, contundente. Não há ninguém inocente no planeta Terra. Se essa meleca desse planeta sofrer uma guerra atômica e for para o espaço, todo mundo merece. Será um novo dilúvio. Assim como o dilúvio, que é uma parábola, não existiu realmente. Você também já sabe disso? Sabe que o dilúvio é uma metáfora, é a descrição de um acontecimento totalmente diferente, o afundamento da Lemúria. Você já viu isso? Já pesquisou? Já viu que o dilúvio não existiu? É o afundamento da Lemúria. Teve um evangelho que disse para mim, professor, o senhor desconstruiu toda a minha fé na Bíblia, quando o senhor disse que o dilúvio é falso, como está na Bíblia, que é o fundamento da Lemúria. Tenho que desconstruir porque é mentira. Tem outro aí, um aluno inteligente, muito inteligente, que disse para mim recentemente, numa mensagem de texto, ele é aluno Domingos. Domingo sim, domingo não. Muito erudito e muito inteligente. Professor, como é que o senhor defende a autenticidade dos protocolos do Sábio do Sião? Todo mundo sabe que os protocolos do Sábio do Sião são uma farsa literária, pelo amor de Deus. Eu vou ler para vocês aqui durante esses capítulos, eu vou ler a história dos protocolos, contada pelo professor Sergei Nilus, russo, que descobriu, que ganhou de presente de uma prostituta, os documentos da Conferência de Basileia, a primeira conferência sionista mundial, e apresentou à Corte Internacional de Basileia na Suíça, e foi absolvido. E eu disse a ele, como é que você pode dizer que são falsos os documentos que uma vez que os judeus quiseram impedir o professor Nilus de publicar, ele teria uma multa, teria sido preso, teria sido impedido de publicar os protocolos. Mas você prefere ler o quê? A literatura sionista mentirosa, que diz que são falsos. Você ficou com essa história. Por que você não procura a versão do professor Nilus? Porque não quer, porque ela está disponível. Não há ninguém inocente sobre a terra. Então, estamos merecendo um novo dilúvio. Javé puxou a descarga, pela segunda vez. Porque se bem que o dilúvio seja uma metáfora, a guerra atômica que está às nossas portas já está no grau 3, 1, 2, 3, 4, 5, sinal alerta 3. Se chegar no 4, já estaremos usando artefatos de grande poder destrutivo. Se chegar no 5, estaremos praticamente mortos. E aí, a morte dos inocentes, não. A morte dos omissos, a morte dos preguiçosos, a morte dos acomodados, a morte dos que vivem no seu mundinho, né, assistindo partidas de futebol, vendo o desfile carnavalesco, tomando cerveja junto com os amigos e sem querer saber de política. Na Grécia não era assim. Você sabia que na cidade de Esparta, na Grécia, a Grécia era cidades-estados. Grécia, vamos voltar à Grécia. A cidade de Esparta não tinha democracia. Esparta e Atenas eram as duas cidades mais valiosas da Grécia, mais famosas. Atenas é democrática e Esparta não. Mas olha só, quando Esparta, na Grécia Antiga, por volta de 500, 600 anos antes de Cristo, estava em perigo, até as mulheres se vestiam de soldado e iam lutar. O filme 300 mostra a batalha, né, do mártir
que vai defender o desfiladeiro das Termópilas, com o nome de 300. O filme anterior é Os 300 de Esparta. As mulheres se vestiam de soldado e iam lutar para defender a pátria. E você, mulher, tem feito o quê? Cuidado dos filhos? Se preocupado em aumentar o salário familiar simplesmente, e representantes que você elege que são canalhas, porque não há ninguém inocente. Vou contar a vocês aqui, finalizar com a história verdadeira. Existia um homem que era embaixador da França na Inglaterra, francês. Esse homem era íntegro, não lembro agora, estou contando de memória, era íntegro, e acontece que quando o dono do mundo, o dono do dinheiro, decidiu quem seria o candidato, quando ele decide já elege, ele é o grande eleitor do mundo, esse embaixador da França decidiu se candidatar porque ele tinha gabarito, ele tinha moral e ele tinha plateia para isso. Acontece, sabe o que é que fizeram? De volta para a França, vindo da Inglaterra, de férias, ele passa por um hotel e ele se hospeda nesse hotel. E aí ele cai no Arapuca. Ele está tomando banho, enquanto ele está tomando banho, a porta do apartamento está fechada. Olha como é que age o sionismo. E você está coonestando isso. Então a empregada entra supostamente para arrumar a cama. E quando ele vai passando de toalha por perto dela, ela puxa a toalha, carrega ele até a cama, entra um cidadão que era o amante dela, fotografa e ele é desmoralizado por causa daquela fotografia. Assim ele ficou impossibilitado de ser candidato à presidência da França, porque seria um presidente igual a nós, igual a mim, a Putin, a Javé. É assim. É assim. Um homem íntegro, não teve problema nenhum com a esposa nem com a família, que confiavam nele, mas esse homem foi desqualificado porque ele não obedeceu aos barões de Rothschild. Ele faria uma política diferente, como François Mitterrand, que estatizou os bancos do Rothschild. Então, minha gente, não há inocentes sobre a terra. Há omissos, há preguiçosos, há pessoas que vivem no seu pequeno mundo e que vivem em torno dos seus gostos, deixando que representantes eleitos por eles governem o mundo. Acontece que não era assim na Grécia. Em Esparta, se o Estado estava em perigo, as mulheres se vestiam de soldado e iam lutar. Leônidas é o nome do general espartano que vai defender as Termópilas para não deixar que os gregos invadam a Grécia. E convida a esposa a se vestir de soldado e ir com ele. Ela diz que não vai porque vai defender a honra dele no Senado espartano. Atenas. O Senado ateniense era quem resolvia as leis, decidia as leis, promulgava as leis. Mas essas leis só eram votadas no Senado. Vejam bem a diferença do Brasil. Em vez de, sei lá, o Congresso votar, o Supremo Tribunal Federal executar, ou seja o que for, só eram votadas depois de um arauto percorrer as praças atenienses, anunciando a lei que seria votada e anotando quem era a favor e quem era contra. Se a maioria fosse a favor, essa lei seria discutida no Senado. Se a maioria fosse contra, não seria. Isso era a democracia ateniense. E nós hoje? Isso acontece? Não. Mas é assim a democracia. E nós usamos o nome de democracia. Estamos num país democrático. Porra nenhuma. Estamos num país da bagunça. Estamos no país do carnaval, do futebol, do samba, das mulheres que botam um tapa-sexo no carnaval. Então, você é culpado. O que é que você está fazendo contra isso? É a minha pergunta. É dura a verdade, mas é a verdade. Estou convocando você a uma ação, a uma atitude. O império agora está destruído. Vladimir Putin e Xi Jinping já disseram. A nova ordem mundial acabou, faliu. Nós já temos o controle. Foi um jogo de xadrez em que, enquanto o presidente da OTAN, que era Bush na época, depois Obama, depois agora é o Joe Biden, enquanto eles movimentavam o tabuleiro de xadrez, as peças, Vladimir Putin, que é o maior jogador de xadrez do mundo, o maior estadista, estava se preparando para enfrentar o império. Esse império que agora ele destruiu, já destruiu. Mas ele diz que só vai descansar quando acabar
com tudo. Ou a gente ganha, ou a gente morre. Então eu estou convocando vocês. Façam alguma coisa. Façam pelo menos o que eu estou fazendo. Falem, não temos armas, não vou matar. Não vou pegar em armas para matar. Brasileiros foram presos na Ucrânia porque se ofereceram voluntariamente para lutar contra Putin. Olha que ignorantes. Americanos também, ingleses também. Para lutar contra Putin, que está lutando contra o Império. Ou seja, exatamente o que Esdras criou na Babilônia, que está descrito plena e totalmente nesse pequeno livreco, que é judeu. Aqui está dizendo como foi que Esdras criou. Vamos começar a partir dele no próximo vídeo. Aos 35 minutos, então, acusando vocês de culpados, não há inocentes. Se acontecer do mundo se tornar uma grande bola de fogo, vocês são culpados. Foram omissos. Eu estou fazendo a minha parte. São 6h15 para 6 da manhã. Acordei às 5 para gravar esse vídeo. Para acusar vocês. Mexam-se, movam-se, façam alguma coisa. E deixem de se considerar inocente. Não há inocente no planeta. Porque todo mundo se omitiu. Todo mundo viveu a sua vida medíocre. Elegendo o menos pior. Elegendo governos corruptos que são supostamente nossos representantes. Não é assim uma democracia. Numa democracia, primeiro o povo é consultado, para depois o Senado votar a lei, caso o povo aprove. Isso você vai ver na Grécia. É só ler um pouquinho de história. E o que é que acontece no Brasil? Nós votamos nos nossos representantes, uma coisa absurda, porque o primeiro dever, a primeira lei de uma democracia é que o cidadão vote se quiser. É assim na Europa, é assim nos Estados Unidos. Então, se é democracia, a vontade do povo impera. Se eu não quero votar, não voto. Mas você vai votar. Em outubro você vai votar, porque é obrigatório. Mas por que você vai? Por que você não boicota e não vai? Você é culpado. Você é responsável. Você não é inocente. Putin não está matando uma multidão de inocentes na Ucrânia. Putin não está colocando em risco a vida de inocentes. Putin está punindo a terra inteira pela sua omissão, pela sua inépcia, pela sua preguiça, pela sua vidinha medíocre. Essa é a opinião de Javé, da qual eu participo e de quem Vladimir Putin, junto com a Pamiati, também conhece. Então esse vídeo é uma acusação dura, mas verdadeira. Faça alguma coisa, mova-se, senão a terra se transformará numa bola de fogo. É o futuro que nos espera. Pronto, está feita a denúncia com todo o material aqui disponível. Você fez alguma coisa dessas que eu disse aqui? Não fez, né? Fará, ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Então, aos 38 minutos, terminamos esse vídeo, que é um vídeo chamado Duras Verdades, onde eu chamo a responsabilidade de cada um de vocês, dizendo que não é o Congresso, não é o Senado, não é o Supremo Tribunal que deve aprovar as leis, fazer as leis e decidir. Os cidadãos tinham que ser consultados primeiro. Um plebiscito tinha que ser feito cada vez que uma lei seria aprovada. Essa é a democracia de Atenas. É dela que nós herdamos o nome democracia. E lá, primeiro os cidadãos eram consultados no plebiscito. Só depois que os cidadãos opinavam, a maioria dizendo sim, essa lei vai nos interessar, então o Senado era que ia votar aquela lei. Primeiro os cidadãos, depois o Senado. Aqui é o contrário. O cidadão elege um vagabundo, né? Porque todos são vagabundos, não importa quem, representantes dos interesses dele e dos ricos, e nós ousamos usar o nome democracia. Você já viu o que era democracia em Atenas? Não somos uma democracia. Somos um bando de canárias, de preguiçosos. Eu estou fazendo a minha parte. Alguns estão fazendo a sua parte. Como eu disse, tenho um respaldo de 8 caribus. Tenho a honra de ter uma filha que dedicou a vida dela toda a ensinando os alunos a filosofar e dando aula de sociologia. Já está para se aposentar daqui a 2 anos. Cumpriu o papel dela, tentou despertar, acordar essa população preguiçosa, indolente,
cujo hino nacional diz: deitado eternamente em berço esplêndido, iluminado ao sol do céu profundo, deitado eternamente em berço esplêndido. É uma excelente posição, né? Então fica deitado, espera o mundo pegar fogo. Mas, segundo Javé, segundo Putin, segundo a minha opinião pessoal, não há ninguém inocente no planeta. Todos somos culpados, todos somos omissos. Mas eu dividi um pouco a minha vida e, graças a Deus, hoje eu luto. Luto do meu modo, através desses vídeos. E até o próximo.